1. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Pedimos aos irmãos que estejam fazendo depois a leitura da epístola aos Colossenses em suas casas. Se possível, leia várias vezes esta epístola. Nós estaremos trazendo uma série de mensagens baseada em Colossenses. Colossenses capítulo 1, meus irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Colossenses capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Vamos fazer uma leitura alternada, eu vou estar lendo os versos ímpares e peço que a igreja em unidade, com bastante força, leia os versos pares. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Pai, diante de Ti as nossas vidas, nesse momento em que a Tua palavra vai ser exposta, e rogamos ao Senhor que pelo poder do Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Oramos, ó Deus, para que, em nome de Jesus, no poder do Espírito, o Senhor venha estar visitando cada um dos irmãos aqui, cada um que está aqui nessa noite, seja crente antigo, seja crente novo, seja visitante. Nós oramos, ó Deus, para que Teu Espírito esteja agindo, trazendo graça, Senhor, fortalecimento, edificação e salvação para a glória do Teu nome. E nós repreendemos, Senhor, Satanás e toda a ação do inimigo nessa noite. Que o Teu Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, edificando vidas e famílias para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, as maravilhas do Evangelho. De uma maneira mais estreita, nós estaremos falando sobre as maravilhas do Evangelho na vida daqueles que foram verdadeiramente convertidos, já que a epístola aos Colossenses, ela foi entregue por Paulo aos crentes ali de Colossos e também aos crentes de Laodiceia. Essa carta deveria ser lida tanto aos de Colossos quanto também aos de Laodiceia. Meus irmãos, as pessoas quando vêm para a igreja, elas vêm para receber algo do Senhor. As pessoas quando vêm para a igreja, especialmente aqueles que vêm pela primeira vez ou pela segunda vez, geralmente vem buscando um desejo de mudança, desejo de que algo novo aconteça em suas vidas. E o Evangelho, meus irmãos, tem esse poder. O Evangelho tem o poder de produzir mudanças reais e mudanças profundas na vida das pessoas. Esses dias mesmo, alguém me contava como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, as batalhas, as dificuldades e a transformação que aconteceu no seu coração, na sua vida, na sua família, depois que ele veio a conhecer a Cristo Jesus, o Senhor. O Evangelho trouxe na vida desse que falava comigo mudanças reais, mudanças profundas. E assim, meus irmãos, é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele é transformador. O verdadeiro Evangelho, ele é impactante. O verdadeiro Evangelho faz o deserto florescer. Amém, meus irmãos? Nessa mensagem nós iremos falar sobre alguns pontos a respeito das maravilhas
que o Evangelho produz em nossas vidas. Tenho certeza que você vai se identificar com alguma dessas maravilhas, mas também o Evangelho produz maravilhas na vida daqueles que estão chegando, meus irmãos. E o Evangelho produz maravilhas e pode produzir maravilhas na vida de muitas pessoas. Você que está chegando agora, o Evangelho tem o poder de produzir maravilhas na sua vida. Mas antes, meus irmãos, de apresentarmos essas maravilhas, deixe-me falar um pouco sobre a cidade de Colossos, o Evangelho e o contexto histórico ali, para que fique bem claro para nós o conteúdo dessa epístola. Paulo não esteve na cidade de Colossos. Nós não sabemos se algum dia o apóstolo Paulo esteve ali. Provavelmente Paulo nunca esteve em Colossos. Paulo pregou o Evangelho na cidade de Éfeso. E enquanto Paulo pregava o Evangelho ali em Éfeso, um homem chamado Epáfras se converteu. E foi Epáfras quem plantou a igreja ali entre os colossenses. Epáfras foi evangelista entre os colossenses. E quando Paulo escreveu essa carta, Epáfras era o pastor da igreja de Colossos. Paulo, meus irmãos, quando escreve essa epístola, a epístola aos colossenses, ele a escreveu da sua prisão, quando ele estava preso em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Essa epístola foi escrita com o objetivo central de defender o evangelho dos falsos mestres que estavam ameaçando a igreja. Epáfras, quando percebeu a ameaça, foi procurar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em resposta às questões de Epáfras, enviou a carta de Colossenses. Naquele tempo, meus irmãos, os falsos mestres, sempre carismáticos, estavam trazendo ensinos que misturavam o verdadeiro evangelho com o falso evangelho. E a mistura do verdadeiro evangelho com o falso evangelho gera um evangelho fraco, um evangelho diluído, um evangelho sem o poder de trazer a salvação. O que nós precisamos, meus irmãos, é do puro evangelho. Amém, igreja? É do puro evangelho, porque o puro evangelho é que tem o poder de trazer a salvação. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para trazer a salvação, mas tem que ser o puro evangelho. Quando se mistura o evangelho com muitas coisas, como nós vemos no mundo, muitas igrejas pregam o evangelho, mas junto com o evangelho pregam outras coisas, e aí há uma confusão, uma mistura. E essa mistura estava invadindo ali a igreja de Colossos. E Epáfras, o pastor daquela igreja, estava protegendo a igreja contra essas ameaças. Durante a exposição dessa pequena epístola, nós iremos apresentar mais sobre os falsos mestres e a heresia de Colossos. Mas nessa mensagem, meus irmãos, que abrange o versículo 1, capítulo 1, do verso 1 a 8, nós falaremos sobre as maravilhas do verdadeiro evangelho. As maravilhas do puro evangelho. As maravilhas que este evangelho produz na vida dos verdadeiros crentes, coisa que o falso evangelho não pode produzir. Vou, meus irmãos, listar aqui essas maravilhas. A primeira delas é a maravilha de sermos santos. Essa é a primeira maravilha que o evangelho produz, a maravilha de sermos santos. Veja comigo ali os versos 1 e 2 do capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo, irmãos, se apresenta aqui como apóstolo de Jesus Cristo. A igreja tinha alguns apóstolos, e entre esses apóstolos estava o apóstolo Paulo. Nós não cremos no apostolado atual, não existem apóstolos hoje. Os apóstolos de hoje, na verdade, são falsos apóstolos, porque não apresentam as credenciais do apostolado. Então, todos aqueles que se dizem apóstolos hoje, meus irmãos, se levantam, na verdade, contra as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo era, sim, verdadeiro apóstolo, e isso não por vontade própria, mas por vontade de Deus. E quando Paulo escreve essa epístola, ele a escreve juntamente com Timóteo.
mas Paulo é aquele que escreve a epístola. Timóteo, claro, estava ali junto com o apóstolo Paulo, ele era auxiliar do apóstolo Paulo, ele estava auxiliando Paulo na prisão em Roma, de onde Paulo escreveu esta epístola. Mas veja como o apóstolo Paulo se dirige aos colossenses. Ele chama os colossenses de santos. Ele chama os colossenses de santos. Veja ali o verso de número 2, ele diz, aos santos. Amém, meus irmãos? Aos santos, aos santos. A palavra que nós vemos aqui no texto como santos, não aponta para pessoas sem pecados, para pessoas perfeitas. A palavra que aparece aqui como santos, não se refere aos santos da igreja, porque naquela época, meus irmãos, não existia essa ideia de santos, não se encontra nas Escrituras. Todos os crentes são santos. Todos os crentes que faziam parte ali da igreja de Colossos eram santos. Quando Paulo se dirige aos crentes em suas epístolas, ele chama os crentes de santos. A palavra santos significa separados, escolhidos, separados para Deus, separados para o serviço de Deus, separados para o evangelho de Deus. Amém, meus irmãos? Quando o evangelho alcança uma pessoa, essa pessoa ela é separada. Aqueles que foram tomados pelo evangelho, aqueles que foram abraçados pelo evangelho, aqueles que foram resgatados pelo evangelho, esses são chamados por Deus de santos. Se você foi alcançado pelo evangelho, se o evangelho alcançou a sua família, se ele alcançou o seu coração, você é um santo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos santos, a palavra santo significa separado. Nós somos separados do mundo, somos separados do mundanismo, somos separados da vida de pecado que vivíamos. Deus mesmo nos separou para uma nova vida em Cristo, para uma vida de comunhão com Deus. Só pode viver uma vida de comunhão com Deus aqueles que foram de fato separados por Ele. E isso, meus irmãos, é uma maravilha do Evangelho. É por meio do Evangelho que Deus separa aqueles que são seus. É por meio do Evangelho que as pessoas creem em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus é santo, é santificado. E isso não é para alguns, isso é para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós, meus irmãos, devemos nos ver como santos, nós devemos viver como santos, isso para a glória de Deus. Então essa é a primeira maravilha do Evangelho, a maravilha de sermos santos. A segunda maravilha é a maravilha de sermos fiéis irmãos em Cristo. Veja ali no versículo de número 2, ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Os santos são também fiéis irmãos em Cristo. Se a primeira maravilha é sermos separados, a segunda maravilha é sermos incluídos numa nova família, a família da fé. Se por um lado nós somos separados e somos santos, por outro lado nós somos incluídos numa nova família. Nessa nova família, meus irmãos, nós somos todos irmãos, veja ali, irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que ele diz fiéis irmãos. A palavra fiéis se refere à fé, e irmãos à família. De modo maravilhoso, Deus nos torna uma família, a família da fé, onde todos nós somos irmãos. Não somos irmãos de sangue terreno, mas somos irmãos, somos feitos irmãos no sangue derramado na cruz. Amém, meus irmãos? É esse sangue que nos une. Se não somos irmãos de sangue terreno, somos irmãos no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos une e nos faz irmãos. Nós não somos uma família perfeita, porque ainda não somos o que um dia ainda iremos ser, ainda falhamos, pecamos, mas irmãos, isso não deve ser assim. Em Cristo, nosso irmão modelo, devemos amar, perdoar,
abençoar, devemos ser irmãos e devemos nos ver como irmãos. Irmãos que se reúnem, que convivem, que se ajudam nas lutas, que escutam um ao outro, que sustentam um ao outro na fé. Nós devemos, meus irmãos, ser uma verdadeira família, onde Cristo é o nosso irmão modelo e onde Deus Pai é Pai de todos. Amém, igreja? Nós somos uma família. Não podemos ser irmãos divididos, precisamos ser irmãos unidos, porque uma casa dividida não subsistirá. É interessante como é a igreja. A igreja é como uma família. E o que as famílias fazem? As famílias ceiam juntos, juntos, né, os irmãos. E nós temos diante de nós a mesa do Senhor, onde cearemos juntos nessa noite. Isso aponta, meus irmãos, para a fé que temos e para a família que somos em Cristo Jesus. E o que nos une, o que nos alcançou, o que nos fez uma família? O Evangelho. Essa é uma maravilha do Evangelho. Todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, não importa, meus irmãos, quem é essa pessoa, ou quem será essa pessoa, mas todos aqueles que forem alcançados pelo Evangelho, serão nossos irmãos, pela fé em Cristo Jesus. Imagine quantos irmãos nós temos na história e de todas as nações. Deus faz fiéis irmãos em Cristo, e essa é uma maravilha do Evangelho. A terceira maravilha, meus irmãos, do Evangelho, é sermos participantes da graça e da paz com Deus. Veja ali o final do verso de número 2, o apóstolo Paulo diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Graça e paz a vós outros. Isso era um cumprimento cristão, mas não apenas um cumprimento cristão, que ainda hoje é um cumprimento cristão. Sempre quando nós iniciamos o culto, graça e paz, nas nossas comunicações, graça e paz sempre vai à frente das nossas palavras. Mas, meus irmãos, isso é uma afirmação de fé. É uma afirmação de fé. Nós precisamos entender por que graça e paz. Para entendermos isso, imagine uma guerra entre duas nações. Quando a guerra termina, estabelece-se a paz. O homem, meus irmãos, está em guerra com Deus. A guerra termina por meio da paz que Cristo estabelece na cruz, por meio do seu sangue. É assim que a nossa guerra com Deus acabou. O verdadeiro Evangelho, então, nos faz participantes da graça e da paz com Deus. Aqueles que ainda não creram em Jesus, não estão nesta graça e não estão nesta paz. Isso, meus irmãos, não vem de nós, está na palavra de Deus. Aqueles que ainda não creram em Jesus, não alcançaram, não são participantes dessa graça, não são participantes dessa paz. Esta graça e paz é destinada somente à igreja de Cristo Jesus. O que é graça? Graça é a salvação que Deus dá gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Isso é graça. Graça é o favor imerecido de Deus que nos alcançou, a salvação de Deus que nos alcançou por meio do Evangelho. E a paz é o resultado da graça, a paz é o fim da guerra. Veja o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, meus irmãos, aqueles que ainda estão em amizade com o mundo, estão em inimizade com Deus, estão sem paz com Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
Aqueles que ainda estão fazendo a vontade da carne estão em inimizade com Deus. Veja aí Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo diz aqui aos Colossenses que antes da conversão, eles eram estranhos e inimigos de Deus, no entendimento, pela maneira que eles viviam, por causa das obras malignas deles. Porque antes da conversão, os colossenses, eles eram amigos do mundo, do mundanismo. Antes da conversão, os colossenses viviam inclinados para as obras da carne. Então eles não tinham graça e paz, eles não eram participantes da graça e da paz. Mas, meus irmãos, quando o evangelho ele alcança alguém, e a pessoa ela se converte de verdade, ela passa a receber de Deus graça e paz. Quando cremos em Jesus, a guerra termina. Deus nos concede o perdão e a salvação e passamos a ter paz. Essa é uma maravilha que somente o evangelho produz. Por isso precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Imagine comigo um boi ou um cavalo selvagem. Esse boi e esse cavalo selvagem, ninguém pode dominá-lo. Ele faz a própria vontade dele. Esse boi e esse cavalo selvagem, ninguém pode subjugá-lo, até que alguém o domina. E uma vez que ele é dominado, o boi selvagem, o cavalo selvagem, ele passa a submeter ao seu senhor. Ele passa a fazer a vontade do seu senhor, o que ele não fazia antes, quando era selvagem. Meus irmãos, esse boi e esse cavalo selvagem é o homem sem Cristo. Sem Cristo, ele faz aquilo que está no seu coração, ele faz a sua própria vontade, ele não se submete a Deus, mas uma vez que Cristo vem e domina o coração do homem, o homem deixa de fazer a sua própria vontade e passa a fazer a vontade de Cristo, passa a ser servo de Cristo, passa a levar a Cristo. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? É só quando isso acontece que o homem recebe na sua vida graça e paz. Graça e paz não é para todos, é para aqueles que estão debaixo do domínio e do senhorio de Jesus Cristo. Se queremos graça e paz, devemos submeter a nossa vida a Cristo. Se queremos graça e paz, devemos submeter a nossa família a Cristo. Amém, meus irmãos? É só assim que vem a graça e a paz. E a graça e a paz vem por meio do poder do Evangelho. A quarta maravilha do Evangelho é a fé em Cristo Jesus. Veja ali o versículo de número 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo fala aqui a respeito da fé em Cristo. A fé em Cristo, meus irmãos, é um dom de Deus essencial para a salvação. Ter fé em Jesus é crer que Ele fez todo o necessário para a nossa salvação. Essa é a verdadeira fé em Jesus. Se eu perguntar às pessoas, quem tem fé em Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem crê que Jesus Cristo fez todo o necessário para a salvação e que não é mais necessário fazer nada. A nossa salvação não é por obras, a nossa salvação não é por méritos humanos, nossa salvação não é por religiosidade, a nossa salvação é tão somente pela fé em Cristo. Nós cremos que Cristo fez tudo o que deveria ser feito para sermos salvos, e para a nossa salvação nós precisamos somente descansar nele. Essa fé é a fé que os colossenses tinham, meus irmãos. E essa é a fé que também nós devemos ter. E essa fé, ela vem por meio do Evangelho. A fé, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. É assim que vem a fé. Veja que interessante. O apóstolo Paulo, meus irmãos, Paulo pregou o evangelho em Éfeso. Os irmãos estão comigo? Paulo pregou o evangelho em Éfeso.
Em Éfeso, Epáfras se converteu. Epáfras, uma vez convertido, levou o evangelho para Colossos. Ele pregou o evangelho ali em Colossos. E nasceu uma igreja ali, a igreja dos Colossenses. Como as igrejas nascem? Pela pregação do evangelho. É assim que vem a fé em Cristo. Meus irmãos, se nós queremos ver pessoas sendo salvas, se nós queremos que o evangelho vá além de nós para outras pessoas, para outras casas, para outras famílias, nós devemos pregar o evangelho, não há outro meio. É assim que vem a fé em Cristo. É pela fé que nascemos de novo, é pela fé que recebemos o Espírito Santo, é pela fé que nos apropriamos de todas as promessas de Deus. Os colossenses tinham essa fé, e nós também devemos, meus irmãos, ter essa fé. E a verdadeira fé, ela não pode ser contida, ela é uma fé que transborda. A verdadeira fé, ela é uma fé que transforma vidas. Amém, meus irmãos? Essa é a quarta maravilha do Evangelho. A quinta maravilha do Evangelho, veja aqui o texto, é o amor para com todos os santos. Versículo de número 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Deus é amor e aquele que conhece a Deus ama a seu irmão. Quem não ama seu irmão, diz o apóstolo João, não conhece a Deus. Quanto mais uma pessoa está próxima de Deus, mais ela ama. O amor, meus irmãos, é o maior de todos os dons. O caminho mais excelente, diz o apóstolo Paulo. Jesus nos falou sobre os dois grandes mandamentos. E quais são os grandes mandamentos, meus irmãos? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O verdadeiro evangelho, o falso evangelho não. O falso evangelho leva ao egoísmo, ao isolacionismo. Mas o verdadeiro evangelho nos faz amar os irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui do amor que tendes para com todos os santos. Para com todos, sem exceção. Isso, meus irmãos, fala de um amor maduro. Porque às vezes nós amamos uns, mas não amamos outros. Quando nós devemos amar a todos, sem exceção. Às vezes nós podemos ter dentro da igreja mais afinidade com uns do que com outros, mas devemos amar a todos, devemos amar a todos. Quem ama não odeia, quem ama não é indiferente, quem ama se importa, cuida, quem ama ora, quem ama serve. Quando o evangelho alcança, ele gera em nós a maravilha do amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriará em quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, devemos perseverar, meus irmãos, em amar, pois só aqueles que perseverarem em amar é que serão salvos. A Bíblia diz, meus irmãos, que o verdadeiro amor cobre pecados. Jesus, quando falou do amor, disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus também disse em João capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Como é, meus irmãos, que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo? É pelo amor. É pelo amor que temos uns pelos outros. E o verdadeiro amor, igreja, o amor maduro, porque nós precisamos amadurecer no amor. Nós precisamos amadurecer como crentes e precisamos amadurecer no amor. O verdadeiro amor, ele é incondicional. Amém, igreja? O verdadeiro amor é incondicional. Nós não devemos amar o irmão por aquilo que ele pode nos oferecer, nem pelo que ele é. Vamos dizer assim, nesse mundo, nós devemos amar pelo que ele é em Cristo, e por ele ser imagem e semelhança de Deus.
Esse é o verdadeiro amor, o amor maduro, o amor que Deus espera de nós. E Paulo diz aqui que essa é uma maravilha do Evangelho. Quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a amar todos os santos. É interessante, né? Algumas pessoas às vezes falam assim: ah, pastor, eu não gosto de ir na igreja. Eu não gosto de ir na igreja. Eu prefiro ser crente solo na minha casa. Meus irmãos, essa pessoa não foi alcançada ainda pelo Evangelho. Porque o Evangelho nos faz irmãos em Cristo. O Evangelho nos faz amar todos os santos. E nós queremos estar junto daqueles que nós amamos. Essa é uma maravilha do Evangelho. A outra maravilha do Evangelho, meus irmãos, a sexta maravilha do Evangelho, é a maravilha da esperança que está preservada nos céus. Veja o verso de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Paulo fala aqui a respeito de uma esperança que está preservada nos céus. Você já conheceu alguém sonhador? Conheceu alguém sonhador? Uma pessoa sonhou com falar à distância com outra pessoa. Criou-se o telefone. Depois criou-se o telefone celular. Não é interessante isso? A gente consegue falar com pessoas, né, de qualquer lugar, através do telefone. Por quê? Porque alguém sonhou com isso e trabalhou por isso. Alguém sonhou com carros que voam e agora eles já foram criados. Já vi uma reportagem esses dias, estão estudando na cidade de São Paulo sobre o trânsito aéreo, porque carros voadores já estão chegando. A pergunta é: com o que você sonha? Com o que você sonha? O Evangelho, meus irmãos, nos faz sonhar com o céu. Ele nos faz ter a esperança do céu. A palavra esperança que aparece aqui no texto, ela não é esperança incerta, mas é uma esperança certa. Todas as vezes que os evangelhos ou as epístolas nos falam sobre esperança, não falam de esperança incerta, mas de uma esperança certa, algo já certo, que temos, que é nosso, mas que só nos será dado no tempo de Deus. Veja, meus irmãos, Paulo diz ali, uma esperança que está preservada nos céus. O que Deus tem preservado para nós nos céus? Já parou para pensar? Essa é uma esperança da igreja. É uma maravilha do Evangelho nas nossas vidas. Qual a esperança que a igreja tem? A nossa maior esperança é Cristo. A nossa maior esperança é Cristo. Aquilo que Jesus disse ao ladrão que se converteu na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, temos a esperança de nos encontrarmos com Cristo. Não hoje, mas no dia determinado pelo Senhor. É uma esperança da igreja. Temos a esperança das mansões celestiais. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Temos esperança das mansões celestiais. Temos a esperança de que será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Temos a esperança de estarmos num mundo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde o pecado será retirado do mundo e da nossa própria vida. Temos a esperança do corpo glorificado. Temos a esperança de nos encontrarmos com Abraão. Meus irmãos, essas são esperanças que estão preservadas para nós lá no céu. Estão preservadas. E nós recebemos essa esperança. Veja ali o versículo de número 5. Pelo Evangelho, nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho que chegou até nós e cremos e nos apropriamos dessa esperança. É uma convicção que temos em nossos corações. A última maravilha, meus irmãos, a última maravilha do Evangelho são os seus maravilhosos efeitos.
A primeira maravilha, só relembrando, é a maravilha de sermos santos. A segunda maravilha, de sermos irmãos em Cristo. A terceira maravilha, de sermos participantes da graça e da paz com Deus. A quarta maravilha, a maravilha da fé. A quinta maravilha, do amor para com todos os santos. A sexta maravilha, da esperança que está preservada nos céus. E a última maravilha, a maravilha do Evangelho e seus efeitos. Veja o versículo de número 6. O Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo, meus irmãos, fala que o Evangelho, a maravilha do Evangelho que chegou em Colossos, esse Evangelho, ele não estava como água parada ali em Colossos. Este Evangelho era como um rio que estava fluindo, além de Colossos, por todo o mundo. Veja como o Evangelho é vivo. Paulo fala que ele está produzindo fruto e crescendo. Amém, igreja? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Podemos imaginar o Evangelho como um rio que vai percorrendo toda a terra. Nós cantamos um cântico aqui, existe um rio, Senhor. Um rio que vai percorrendo toda a terra, e por onde este rio vai passando, por onde o Evangelho vai passando, ele vai produzindo maravilhas, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele vai produzindo fruto, meus irmãos. E este rio vai passando por toda a terra, este rio chegou em Rancharia, este rio produziu vida aqui, plantou igrejas aqui, mas esse rio, meus irmãos, não para, ele continua avançando por todas as nações, crescendo e produzindo fruto. Amém, igreja? Imagine que naqueles dias o Evangelho estava se expandindo por toda a terra de maneira espantosa. Jesus disse para os apóstolos, para os 11, Judas havia se suicidado, que eles deveriam pregar o Evangelho começando por Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagine, meus irmãos, uma missão dessa dada a 11 homens. Quando Paulo escreve essa epístola, era o ano 60 depois de Cristo. O Evangelho já havia alcançado grande parte do mundo conhecido daqueles dias. No final do século II, os pais da igreja disseram, entre eles Tertuliano e Justino, que não havia mais lugar onde o Evangelho, não havia quase lugares onde o Evangelho não havia chegado. As pessoas de todas as línguas que eles conheciam já haviam ouvido algo a respeito do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, está crescendo e produzindo fruto ainda hoje. É impressionante. Você quer que as pessoas se convertam? Você quer ver vidas sendo transformadas? Pregue o Evangelho. O poder não está em você, o poder está no Evangelho. O poder não está em mim, o poder emana das Escrituras. O poder está no próprio Deus. O Evangelho, meus irmãos, onde ele toca, ele produz fruto, ele cresce. Foi assim na minha vida, é assim na sua vida, e assim será na vida de muitas pessoas. Isso, meus irmãos, é obra do Espírito. É uma obra do Espírito Santo de Deus. O Evangelho, ele é poderoso em seus muitos efeitos. E nós não podemos ser incrédulos, porque a nossa incredulidade nos impede de proclamar o Evangelho e de vermos a manifestação da graça salvadora de Deus. Para concluir, meus irmãos, os falsos mestres estavam pregando um evangelho que se misturava com o verdadeiro, um evangelho diluído. Assim como hoje muitos estão pregando o evangelho diluído. O evangelho diluído, ele pode ser gostoso de ouvir, mas ele não produz esses frutos aqui. Os frutos que o verdadeiro evangelho produz.
neste mês da família, o que as nossas famílias precisam é do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, só ele pode produzir as maravilhas que vimos aqui essa noite. De santificação, de nos tornar irmãos, nos fazer participantes da graça e da paz. O verdadeiro Evangelho produz verdadeira fé, verdadeiro amor, verdadeira esperança. Ele é poderoso em seus muitos efeitos. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ver e quero provar o quanto o Senhor é bom. Como está na tua palavra, ó Senhor. Ó, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero provar das maravilhas do Evangelho na minha vida. Quero ser um instrumento do Senhor, um instrumento do Evangelho, para levar essas maravilhas a muitas pessoas. Diga ao Senhor: quero que de mim fluam rios de água viva, para a glória do teu nome. Senhor nosso Deus, oramos por nós e pelas nossas famílias, Senhor. O mundo é mau. Nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou por meio do Evangelho. Te louvamos porque a boa nova chegou até nós. E as nossas vidas são do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque antes éramos como cavalos selvagens, mas o Senhor nos domou. E agora, Senhor, nós vivemos para o teu serviço, para a tua glória. Visita, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Visita, Senhor, os nossos idosos, visita as nossas crianças. Que nós possamos, ó Pai, ser verdadeiros santos aos teus olhos, fiéis irmãos em Cristo. Que a igreja seja uma comunidade de irmãos, uma comunidade, Senhor, de amor para a glória do teu nome. Que o Senhor despeje, que o Senhor derrame sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, a tua graça e a tua paz. Que não haja perturbação, ó Deus. Que o inimigo, Senhor, não faça morada em nossas casas, nem encontre qualquer lugar, mas que em nossos lares reine o Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Pai amado, eleva os nossos olhos além da terra para o céu. Muitas vezes, ó Pai, a nossa visão, ela é apenas neste mundo, que nós possamos, Pai, levantar os olhos para o céu e contemplarmos aquilo que o Senhor tem preservado lá para nós. E que a nossa esperança, ó Deus, acima de qualquer outra, seja a esperança da glória. E que nós, Pai, em nome de Jesus, no poder do Senhor, no poder do Teu Espírito, possamos levar o Evangelho a muitos nessa cidade, para vermos os efeitos do Evangelho. O Evangelho que transforma e que muda, para a glória do Teu nome nós pedimos, Pai, esse Evangelho, que nós possamos vivê-lo e levá-lo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero chamar os presbíteros à mesa. Convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor.